Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de física. Como eu havia falado, a nossa parte teórica praticamente já acabou e nós vamos agora para a nossa parte de cálculo. Bom, continuando o nosso assunto de eletrostática, nós temos o chamado potencial elétrico, certo? O que seria o potencial elétrico? A cada ponto de um campo elétrico associa-se a grandeza escalar chamada potencial elétrico, que são pontos dentro do campo elétrico de uma carga, ao qual ela vai ter como se fosse uma quantidade de energia, certo? Através dela calculamos o trabalho da força elétrica, nós calculamos também a energia potencial elétrica e nós analisamos o comportamento de cargas elétricas abandonadas num campo elétrico, ou seja, se for de atração ou de repulsão, a intensidade dessa força vai ser determinada justamente pela questão do potencial elétrico, certo? Que cada ponto aí do campo elétrico vai ter uma certa intensidade, certo? O potencial elétrico é a grandeza que avalia quanta energia potencial elétrica é armazenada por uma unidade de carga, certo? O potencial elétrico ele pode ser calculado como sendo igual à energia potencial de um certo ponto dividido pela carga, onde essa carga de prova, vamos dizer assim, que é a carga menor, é a carga Q, ela vai estar numa distância A, certo? A unidade de medida do potencial elétrico, segundo o Sistema Internacional de Medidas, é o volts, representado aí pela letrinha V, certo? Falamos sobre energia potencial, mas o que seria essa energia potencial? É a energia que armazena trabalho para ser realizado no deslocamento de uma partícula, certo? Considere agora o campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme, que é a carga aí fixa, certo? Essa carga maior. Já o Qzinho é a chamada carga de prova, certo? E temos um ponto P aí, que está a uma distância D da carga maior. A energia despendida ao mover a carga não é perdida, fica armazenada na carga Q, que é a carga Qzinho, e recebe o nome de energia potencial elétrica. Ou seja, pessoal, nós temos um campo elétrico em torno dessa carga Q maiúsculo, onde quando nós colocamos, se haver apenas pontos dentro desse campo elétrico, nós só vamos ter o potencial elétrico. Mas no momento em que nós temos uma carga, nós também vamos ter energia potencial elétrica. Vocês vão ver que o potencial elétrico ele não depende da carga, certo? Dessa carga minúscula, da carga Qzinho. Somente depende da carga Qzão, justamente porque o Qzão é quem vai gerar o nosso campo elétrico, certo? A mesma carga que gera o campo elétrico vai ser o gerador do potencial elétrico, certo?
E quando há presença de uma outra carga no seu campo elétrico, nós vamos ter o chamado energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica, que é a carga Q adquire ao ser colocada em P, situado a uma distância D do ponto O, em relação a um referencial muito distante da carga Q, é dada por. Então, nós temos aí energia potencial elétrica, ela é calculada como a constante elétrica vezes o produto entre as cargas, dividido pela distância entre elas, certo? Como é uma energia, segundo o Sistema Internacional de Medidas, a unidade de medida de energia é justamente o Joule, certo? Representado aí pela letra J. E agora nós temos o nosso potencial elétrico. Como nós podemos ver, a energia elétrica ela é calculada como Q, ou como K, vezes o produto das cargas, Qzão e Qzinho, dividido pela distância. Se a gente substituir na fórmula do potencial, nós vamos ter que o potencial é igual a K vezes o Qzão dividido pela distância, certo? Mas que distância é essa? A distância do ponto ao qual está sendo medido o potencial elétrico, certo? Aqui nós temos as propriedades do potencial elétrico. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, pois foi definido a partir da razão entre duas outras grandezas escalares. No caso, a energia é uma grandeza escalar, como também a carga elétrica. O potencial elétrico também é uma grandeza de ponto, pois trata-se de uma grandeza associada a cada um dos pontos da região do campo magnético. Ou seja, ela não vai ter aquela setinha de vetor como tem nos campos elétricos e na força, certo? Outra propriedade do potencial elétrico é associado a um ponto P do campo, que não depende da eventual carga elétrica, que é a carga de prova, que é o nosso Qzinho, que esteja nesse ponto, certo? Ele não depende da carga Qzinho. Como a gente viu lá no nosso cálculo, basta nós sabermos a constante elástica, a constante eletrostática, sabermos a carga, o valor da carga elétrica e a distância ao qual nós queremos saber a distância ao qual está o ponto em que nós queremos saber o potencial elétrico, certo? Um ponto qualquer. E agora, por fim, nós temos a diferença de potencial, também chamada de voltagem ou de tensão, que vocês vão ver com mais detalhe na eletrodinâmica, certo? Que é uma das grandezas importantes da eletricidade. É utilizada para explicar o movimento das cargas elétricas e pode ser representada por U ou o próprio V, ou pelas iniciais DDP, que significa diferença de potencial. Então, o U vai ser justamente a diferença de potencial, porque quando há essa tensão, essa voltagem, significa que uma carga se deslocou, partiu de um potencial para o outro. Um potencial A, que está localizado num ponto A, para um potencial que está localizado num ponto B, certo? Pois por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido.
Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.